Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nesta aula, iremos organizar melhor nossos códigos, trabalhar de forma mais detalhada com a memória. Também iremos aprender a utilizar bits e flags, bem como rotinas e subrotinas em Assembly. Traremos uma aplicação que começa a utilizar diversos conceitos já vistos até aqui. Bom, novamente seguem aqui alguns links relevantes que vão auxiliar no desenvolvimento do seu estudo. Já havíamos comentado acerca do cBlock e AND-C, né? Nosso cBlock aqui e AND-C, além dos EQUs, certo? Então, só para relembrar, o cBlock ele vai definir um ponto inicial da memória e aí eu vou dizer cada nomezinho desse daqui, né? Cada labelzinho desse aqui, e ele vai automaticamente incrementando esse endereço para a gente. Diferentemente aqui do EQU, que aqui eu posso construir o nome, né, o meu label, e equivaler a um determinado número, tá? Então sempre que escrevemos os códigos, aplicações e firmware, devemos criar espaço ou mesmo definir os locais onde as variáveis do programa, os nomes das variáveis vão ficar, tá bom? Então essa questão de definir espaço, a memória RAM do PIC já está definida, né? Nós só temos que organizar melhor onde é que cada localzinho da memória, cada variável vai ficar de forma adequada, tá bom? Então a gente ou utiliza o cBlock ou utiliza o EQU. Bom, observa que você, programador, é responsável por gerir a questão dos bancos onde as variáveis deverão ficar armazenadas. Lembrando que o PIC pode ter do banco 0 até o banco 15, certo? E aí você vai armazenar essas variáveis no banco que você achar mais adequado, certo? Por exemplo, eu quero que tudo trabalhe lá no banco 1, beleza, show. Porém, você precisar de mais memória, você vai ter que migrar alguma coisa para o banco 2, então você vai ficar responsável por gerir essas informações, beleza? Bom, em algumas situações não é necessário armazenar um byte inteiro para simbolizar se algo está ligado ou desligado, a condição ON ou a condição OFF ou a condição 1 ou a condição 0. Então dessa forma, como um byte possui 8 bits, nós temos à nossa disposição 8 chaves, que podem ser ligadas e desligadas individualmente. Essas chaves nós chamamos de flags. Então as flags são bits que a gente vai definir dentro de um byte para serem utilizados como chaves ON ou OFF. Dessa forma, em um único endereço de memória ou registrador, nós podemos guardar até 8 flags que registrarão 8 estados diferentes. Por exemplo, um flag pode marcar se um byte já foi transmitido ou não, outro pode marcar se existe, se algum dado foi recebido ou não, e assim por diante. Então aqui eu coloco como exemplo o 0x-A5, né, esse valor em binário, fazendo a conversão, e cada valorzinho desse aqui pode me representar um estado ligado ou desligado, um flag, tá, para uma determinada condição do meu programa. Posso ter 8 condições dentro de um único byte. Legal, né? Fica mais fácil se nós definirmos nomes específicos para cada um dos flags por meio da diretriz define, tá? Então, nesse caso, a gente não vai definir um espaço. A gente, na verdade, sabe, por exemplo, lá dentro do meu cBlock, a partir do endereço C, que esse meu flag rx_tx aqui, por exemplo, vai estar no endereço aqui, ó, aqui é o C, aqui é o D e aqui é o F, ele vai estar no endereço F. Então no endereço F eu vou ter 8 bits, tá? Que dentro desse meu flag rx_tx eu posso definir individualmente cada posição de cada bit por meio da minha diretriz define, tá? Então nesse caso aqui eu criei o define flag transmitido, chamei aqui flag rx_tx, vírgula 0. Então vai ser lá dentro da flag rx_tx de posição 0, bit de posição 0. Tá? Criei aqui o flag recebido na posição do bit 1, flag aguardando na posição do bit 2 e flag timer rx_tx lá na posição do bit 3. Tá? Então eu defini 4 flags aqui. Então a gente está utilizando isso para depois utilizarmos instruções que fazem o uso desse tipo de argumento. Tá bom? Mais à frente a gente vai utilizar isso daqui. Bom, é importante que toda vez que o programa seja executado pela primeira vez, exista um bloco de inicialização de variáveis. Tá? Veja que ela usa a instrução clrf, tá aqui, ó, para zerar as variáveis definidas anteriormente. Então esse código abaixozinho aqui, ele é um exemplo de inicialização de algumas variáveis definidas no programa exemplo. Observe que o seletor de bancos é utilizado igual a 1, né? Recebendo 1 em todas as instruções. Então esse tipo de bloco aqui, ó, essa região aqui todinha, certo? Vai ser
colocada no início do meu programa, vai ser executada uma única vez para fazer a inicialização, por exemplo, do meu contador underline PC, que vai ser inicializado com o valor decimal 10, né? Já wtemp, status temps, byte tx, byte rx, vai ser tudo limpo, vai ser tudo inicializado com 0. Bom, para que nós possamos trabalhar com as flags, nós vamos utilizar algumas instruções que vão setar ou limpar essas flags, tá? A primeira que a gente vai começar a estudar aqui vai ser a BCF, bit clear f. Ela vai zerar, ou seja, vai limpar, vai tornar zero, um bit em uma determinada posição dentro de um byte. Então, como exemplo de uso aqui, eu tenho aqui a chamada BCF, flag aguardando, vírgula 1, tá? Então, ela vai pegar esse meu flag aguardando que eu defini aqui anteriormente nesse define, né? Flag aguardando, seja o flag rxtx posição 2, tá? Vai substituir e vai fazer esse procedimento, vai limpar o bit a partir do endereço 0C definido no meu cblock, tá? Veja que eu coloquei aqui o vírgula 1 no final, porque eu estou utilizando a instrução para que ela selecione, né? Utilize o seletor de banco, o nosso BS, tá? Bom, então aqui é só para a título de informação, a gente tem aqui nosso BCF, bitclearf, e os parâmetros que ela recebe, né, os argumentos F, B e A. Tá? F varia de 0 a 255, o B varia de 0 a 7, tá? E o A pode ser 0 ou 1. E aqui o passo a passo e o número de atividades, os ciclos que ela faz uso. Tá? Já a instrução BSF, ela vai setar um bit, ela vai tornar 1 dentro de uma determinada posição de um byte. Os exemplos que a gente está trazendo aqui, elas vão ser bem didáticos, tá? Para facilitar a compreensão. BSF flag aguardando, vírgula 1. No caso anterior eu zerava, nesse caso aqui ela vai setar, vai tornar unitário o meu bit de posição 2 lá a partir do endereço 0C, tá? Da minha flag aguardando. Novamente ela vai utilizar o seletor de bancos para esse fim, beleza? Bom, a partir de agora nós estamos trabalhando com programas mais sofisticados, os programas estão crescendo, e é interessante que nós passemos a trabalhar com rotinas, tá? Então existem dois tipos de rotinas, as rotinas de desvio e as rotinas de chamada, que também podem ser consideradas funções, tá? Então, na programação, as rotinas de desvio nada mais são do que pulos no programa por meio de uma instrução goTo. O goTo, a tradução é o vai para, né? No assembly do PIC, o número da linha ela vai ser substituído por um nome, um label, tá? Já as rotinas de chamada são acessadas através da instrução call, certo? Então essas rotinas elas são utilizadas para optimizar e minimizar os códigos que a gente está desenvolvendo, uma vez que a memória do PIC18F é bastante limitada. Assim, por meio dessas rotinas, podemos chamá-las diversas vezes quando dá necessidade de execução repetida, sem que essa seja escrita de forma repetitiva no código. Um exemplo aqui, né, do trabalho que a gente faz aqui com as rotinas é essa primeira parte aqui que a gente está vendo, né? Esse reset underline vector é um nome para o endereço 000, que estou definido aqui como code 000, tá? Então você está forçando com que esse endereço receba esse nome. Já meu prog, aqui ó, é outro nome, é outro label para o endereço após a inicialização das variáveis. Então ele vai, a partir aqui do endereço 32 em hexadecimal, colocar todas essas instruções, certo? E logo após essa BSF, esse meu prog aqui, tá? Eu não sei qual é o endereço, eu não sei quantos bytes vão tomar cada instrução dessa daqui, mas o compilador vai fazer esse trabalho para a gente. Ele já vai definir um local da memória, uma região, um endereçozinho para esse meu label, meu prog, tá? Isso facilita bastante você escrever as rotinas. As rotinas que são chamadas através da instrução call, tá? As rotinas de chamada. Nesse meu exemplo aqui, ó, eu tenho aqui uma call init variáveis, certo? Faço aqui call init variáveis. Ela vai estar localizada, pode ser no fim do programa, pode ser no meio do programa, tá? E observa que ele vai fazer um salto aqui para init variáveis, vai executar todas essas instruções e ao fim da execução vai ter o retorno, né? Um return. Então quando ela retornar, ela já retorna para a execução da instrução logo após, tá? Então esse passo a passo, quando você faz o uso da chamada call, obrigatoriamente ela vai precisar de um retorno, tá? Então a instrução call ela vai possibilitar
que o próximo ponto do programa, o PC mais um, aqui é o meu Program Counter, né, meu contadorzinho de instruções, seja guardado na pilha, no stack, para que o sistema possa retornar a ele mais tarde por meio da instrução return ou uma instrução similar, que é utilizada para encerrar a rotina. Então existem duas formas de retorno, tá? Lá no PIC, são essas daqui, ó, usando, é claro, a instrução call. Então você tem a return, né? Ela vai finalizar a rotina voltando para o último endereço da pilha, e a return LW, que vai retornar através da inserção de um valor literal que eu defino, né, lá no último endereço da pilha, e joga esse valor K dentro de W. Tá? Então essas duas instruções elas podem ser usadas. Uma não retorna nada, e não transfere nada para o valor W, e a outra vai retornar junto com a transferência de um valor W para dentro de W, né? Um valor K, um literal K para dentro de W. Bom, já que a gente está lidando agora com flags, retornos e chamadas, nós precisamos utilizar, nós temos na verdade uma ferramenta que é capaz de tomar algumas decisões dentro do PIC, fazer desvios na execução do meu código, fazendo o uso desses flags e o uso dessas ferramentas como goTo ou call. Tá? Então essa sessão a gente vai apresentar aos alunos as instruções capazes de executar testes e tomar decisões dentro do PIC. Devido à filosofia RISC, o set de instruções é bem resumido, como já explicamos, e você verá que existem pouquíssimas instruções voltadas a essa finalidade. Aproveitaremos a ordem natural das coisas para mostrarmos também como alterarmos diretamente bits e flags. Bom, então existem duas instruçõezinhas bem simples, bem interessantes, que a gente pode testar bit dentro de um registrador e realizar um salto para alguma linha de acordo. Tá? É a BTFSC ou a BTFSS. A BTFSC significa bit test F, skip if clear, ou testa o bit B do registrador F e pula a próxima linha se a resposta for 0, se aquele bit for 0, se ele tiver clear. Já a BTFSS, bit test F, skip if set, testa o bit B do registrador F e pula a próxima linha se a resposta for 1. Tiver 7, né? Aqui não é C, é 7. Então, em termos gerais, tá? Aqui eu tenho 3 instruções, certo? Da minha bit test F, skip if clear, o meu F e o meu termo B, né? Aqui é o meu termo B, que é o bit a ser testado. Então, ele vai pular para a linha 2, certo? Ele vai pular para a linha 2, ele não vai executar a instrução aqui em linha 1, tá? Se o meu bit, tá, estiver em 1, ele pula skip if clear, se o bit testado for 0, tá? Então, vamos supor que você tem lá os 8 bits, aí o bit de posição 2 está 0, então ele testa, é 0? É, então ele pula para a linha 2. Tá? Se não for, ele vai executar a linha 1 e a linha 2 em conjunto. Tá? Aqui de vermelho. Então F é o registrador, B é o bit a ser testado. Ele vai executar a linha 1 se o bit testado for 1. E executa a linha 2 também se o bit testado for 1. Tem que tomar esse cuidado. Caso esse bit seja 0, bit test F skip if clear, ele é 0, ele pula aqui para a linha 2, não executa a linha 1, tá bom? Já a instrução BTFSS, eu estou testando o bit B do registrador F, tá? Ele vai executar a linha 1, certo? Se o meu bit testado deu 0, bit test skip if set. Então ele só salta para cá se o meu bit testado tiver 1. Então ele vai executar a linha 2 se o meu bit tiver 1, executa a linha 1 e a linha 2 se o bit testado deu 0. Tá? Então, novamente, tem que tomar muito cuidado. Então, na instrução bit test F skip if clear, ele executa a linha 1 e linha 2 se o bit tiver 1. Já a instrução bit test F skip if set, ele executa a linha 1 e a linha 2 se o bit testado estiver em 0. Então, o aluno pode ler com calma, entender melhor isso daqui através dos exemplos. Tá bom? Bom, vamos olhar aqui um exemplo utilizando a aplicação dessas ideias por trás do BTF,
SS, tá? Vamos entender linha por linha aqui o que é que eu estou apresentando. Essa primeira linha, a linha aqui 40, de número 40, define LED VM port B1, tá? Vai dizer, ó, eu tenho um LED vermelho associado ao bit de posição 1 lá dentro do meu registrador port B. A linha 41, estou definindo um cara chamado botão up, botão underline up, no port A de posição bit 0, tá? Então bem aqui eu já tenho um botão, e esse botão pode assumir o estado ligado ou desligado, ou botão pressionado ou botão liberado. Eu estou já definindo aqui, ó, 0 é liberado e 1 é pressionado, tá? Então esse bit aqui ele pode assumir o valor 0, pode assumir o valor 1. Então bem aqui eu tenho a parte de inicialização, né, o código do reset, a partir do endereço 00, ele faz o go to meu programa, tá? Então ele vem direto para cá, ó, ele salta aqui meu prog, ele não executa nem isso aqui, ó, nem a inicialização de variáveis, tá? Então go to meu prog, aí bem aqui, ó, ele faz isso aqui, ó, btfss. O que é que o btfss faz? Bit test skip if set, ele pula 1 se o bit tiver 1. Então se o bit ou o botão lá tiver pressionado do meu botão up, certo? Então se ele tiver pressionado, ele vai saltar para esse meu go to aqui na linha 53, ó, go to bt up press, tá? Caso ele esteja liberado, ele passa e tenta executar todas essas três aqui, né, ó, a linha 1 e a linha 2. Se ele tiver em 0, ele vem e executa o meu goto btup underline lib. Então, aqui eu traduzi em texto para ficar mais fácil a compreensão dessas ideias, tá? O botão está pressionado? Não, vai tratar o botão liberado, tá? Goto bt press, btup press, sim, vai tratar o botão pressionado. Então, aqui nessa sequência, ele vai fazer o goto btup lib, vai para um determinado local no programa, tá? E era para ter um label aqui, eu não coloquei só para ficar mais fácil de compreender essas ideias. Ao fim da execução, ele volta para o meu goto, meu prog, ele volta ali de novo para a linha 51 e testa todo esse processo novamente acerca de um único botão, tá? Bacana. De novo, quando nós estivermos visualizando isso aqui lá no simulador e lá no compilador, tá? Eu acho que fica mais claro a compreensão do funcionamento desse código, tá bom? Bom, então uma aplicação aqui que eu estou colocando é construir um programa e um hardware, né, um hardware pequeno, que ligue e desligue a saída de um relé, tá? Simbolizado aqui pelo LED. O LED aceso significa dizer que o relé está batido, e o LED apagado significa dizer que o relé está desconectado, né? Tá desligado, tá? Pressionando apenas um botão. Então quando o usuário pressionar o botão, a saída liga. Ao pressionar novamente o botão, a saída será desligada. Então você aperta o botão aqui que está conectado no port A0, o LED acende. Soltou o botão, apertou ele de novo, o LED ele seria apagado, tá? Então aqui é um circuitozinho bem simples que nos ajuda a testar esses conceitos, essas ideias. Tá bom? Então para isso, eu vou apresentar aqui para vocês uma listagem completa, depois eu vou mostrar lá no simulador, certo? É um programa que funciona já de certa forma, fazendo isso que está sendo solicitado, tá? Então aqui começa com o meu cabeçalho, tá? Aqui já é mais sofisticado, né? Projeto meu terceiro código em assembly, desenvolvido por Luiz Daniel, objetivo acionar e desacionar um relé, está simbolizado aqui pelo LED, por meio de um botão. Então essa primeira parte aqui a gente já viu, né? A gente vai ter o list, escolhendo aqui o processador que eu estou utilizando. Opa. Aqui o meu include, a configuração do PIC18F, a gente não viu isso, mas eu já estou colocando aqui, mais à frente a gente vai ver, tá? 3 configs essenciais para fazer isso aqui funcionar no hardware, tá? Estou selecionando aqui proteção desabilitada, o oscilador sendo o HS, High Speed Clock, no caso aqui 8 MHz. Estou desabilitando o watchdog e já setando aqui o pré-scaler dele, o post-scaler, tá? 128, tá? Bom, e aqui as minhas definições relevantes para o banco de memória, tá? Os meus defines relevantes. Então, estou utilizando aqui o define bank 0, move lb sendo 0, né? Minha instruçãozinha para seletar, para mover um literal para dentro do seletor de banco, o BSR.
E as definições de substituição das expressões. LED VM sendo porte A1, botão up porte A0, igual como a gente tinha visto, né? 0 para liberado e 1 para pressionado. E aqui o nosso código inicial do reset do processador. Reset vector, code 00 e go to meu próprio, tá bom? Bom, a partir daí entra o essencial do meu programa de teste do botão, tá? Então, tudo isso daqui vai estar a partir do endereço 32 em hexa na memória flash, tá? Então eu faço aqui minha primeira chamada, né? O call init variáveis, tá? Depois desse bloco aqui de código. E aqui meu código em laço, ele vai aqui começar meu loop, certo? E vai voltar aqui go to meu loop, ele fica em laço aqui, né? Ó. Go to meu loop, o tempo todo rodando em torno dessas instruções, tá? Aí como é que esse código funciona? A ideia é similar, btfss vai testar aquele meu botão up, né? Skip if set, se tiver 1, ele salta para o meu call, né? Ó. Então, se eu tiver pressionado o botão, ele está em 1, ele vai dar um salto para o call btpress, tá? Caso não esteja pressionado, ele vem e executa esse go to btlib. Então ele vem para cá, btlib, né, botão liberado, vem para btlib, go to meu loop e volta a testar de novo. Tá? Bem simplesinho o programa para mostrar a ideia desses saltos. Então, quando eu aperto, ele vem aqui para o call, bt_press, que está aqui, ó, depois. Então verifica se o LED de saída está aceso ou apagado. Aqui, ó, eu estou testando agora se o LED estava aceso ou estava apagado anteriormente. Tá? Então, skip if set pula se ele estiver em 1, ou seja, se ele estava aceso, ele vem para cá, ó, go to apaga LED. Se ele tivesse previamente apagado, né, ele viria aqui para esse primeiro aqui, ó, go to acende underline LED. Então, se ele tivesse apagado, vamos acender o LED, go to acende LED. Aí ele vem, pula daqui para cá, vai saltar aqui para o acende underline LED, vai fazer o que? O uso da chamada BSF, bit set, lá no registrador F. Vai setar o meu LED vermelho. O que antes estava apagado vai ficar agora aceso e vai fazer a chamada do return. O return vai levar ele para onde? Ora, aqui eu fiz um call, né, o btpress. Então ele vai retornar aqui para o meu go to meu loop e ele volta a testar novamente. Tá? Então eu vou deixar aqui um tempo, certo? Para que o aluno ele possa enxergar esses diversos saltos. Eu não marquei aqui com os saltos, tá? Aqui como eu gosto de fazer, para que o aluno ele passe a se acostumar com essas ideias, ler o texto e enxergar como é que ele faz esses diversos saltos nesse tipo de programa, tá bom? Então pausa o vídeo, olha linha por linha, instrução por instrução e tenta enxergar como é que esses go-tos, calls, BSF, BCF procedem, tá? Tenta enxergar agora como é que ele faz para acender o LED, ou como é que ele faz novamente para apagar o LED, tá? Pausa o vídeo e tenta enxergar o funcionamento dele. 12 seconds later. Bom, a finalização desse programa, ele chega aqui no init variáveis, tá? Que é a chamada inicial que é feita lá no código, que vai fazer exatamente a inicialização correta, coerente de todas das minhas portas que eu estou utilizando na aplicação. Tá? Mais à frente a gente vai detalhar melhor a porta A, a porta B. Tá? Mas fique tranquilo, essa inicialização ela faz o seguinte, ó. Vou selecionar um banco zero, move LW, vou transferir um valor literal que é um ponto de configuração da porta A como digital. Eu preciso configurar a porta A como digital, então eu tenho que enviar alguns bits aqui para o meu ADCOM, que é um registrador especial para a parte de conversão analógica digital, tá? Desabilitando a leitura analógica e deixando a porta A como digital. Aqui é uma outra inicialização do meu bloco comparador, que é feito em torno do meu registrador CM-COM. Tá? Então eu estou desabilitando esse bloco comparador da conexão com a porta A e com a porta B. Tá? E aqui eu estou enviando um valor literal para inicializar o TRIS, que é um registrador, de novo, a gente vai estudar isso mais à frente, que é responsável por dizer a direção da informação dentro do porte. Se é entrada ou se é saída, entrada de informação ou saída de informação, se eu estou querendo ler um LED, ler um botão ou acionar um LED, tá bom? Então aqui essa instrução vai transferir esse valor literal
para dentro do meu tris A. Vou fazer a limpeza do porte A, vou fazer a limpeza aqui do lat A e fazer o retorno para a execução correta do meu código, tá bom? Então, vamos ver aqui esse código no MPLAB, certo? Está aqui, tal e qual como eu lhes apresentei, certo? Bonitinho. Vou compilá-lo. Build succeeded. E vamos fazer aqui um passo a passo, sem pressionar o botão. Vamos ver como é que ele executa, tá? Já está salvo, já está tudo bonitinho aqui, certo? Então, vou fazer aqui o step, né? Ó. Quem quiser utilizar aqui o step into, step over, usando aqui as teclas de função F7 ou F8, ou mesmo F9, ou mesmo a animação, tá? Para ver o passo a passo do que ele faz. Então, vamos fazer aqui o step into, F7, go to meu prog, call init variáveis, e aí ele vai fazer exatamente isso que eu lhes havia apresentado, tá? Pronto, fez o return, aí voltou lá para o meu loop, né? Porque ao final do call ele já executaria a próxima instrução, e aí ele faz o teste. O botão está pressionado? Não está, então está liberado, go to bt_lib. Aí ele vem aqui, ó, go to meu loop, e aí ele fica em loop, respectivamente, tá? Mas, professor Luiz, me diga uma coisa. Eu tenho como aqui, no simulador MPLAB, forçar com que esse botão seja pressionado? Temos, tá? Vou mostrar para vocês. A gente utiliza aqui uma ferramenta do debugger, que é o estímulos. Você vem debugger, estímulos, tá? New workbook. E aí dentro desse workbook, você vai criar ações de pino, de setar valor, registrador, de forma síncrona ou assíncrona, tá? Bom, então para que nós possamos fazer aqui um movimento assíncrono, né? Eu quero apertar um botão, emular o efeito de pressionar um botão aqui no MPLAB, tá? Eu venho aqui e seleciono o meu pino que eu quero, no meu caso aqui é o RA0, vou colocar uma ação que sendo toggle. O toggle ele vai só trocar de estado à medida que eu apertar aqui no Fire, tá? Então eu vou salvar, ele vai pedir aqui um nome, sim03, beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, no meu programa, eu vou botar um ponto de parada, um breakpoint, aqui no meu call, certo? No meu call btpress. Então assim que o programa rodar, ó, call btpress, ó, então significa dizer que ele já detectou que eu apertei o toggle, certo? Aqui, assim que eu coloquei essa informação, eu apertei esse botãozinho aqui, tá? Então significa dizer que o meu bit do botão up está em 1. Então o programa executou e detectou essa condição, né? Fez o salto de uma instrução, caso esteja 1. Então vamos confirmar isso. Vamos olhar aqui o nosso port A. Então vamos procurar aqui o port A, ó. Aqui, ó, nosso bitzinho está setado, né? Ó. Vamos ver em binário. Aqui, ó, certo? Observa que o nosso port A 0 é esse aqui, ó, certo? Que é o nosso botão, tá em 1, certo? Então vou deixar aqui no canto. Belezinha. A gente pode acompanhar o que está acontecendo. Vou tirar aqui, ó, certo? Vamos fazer agora o passo a passo e vamos ver o que ele vai executar. Call btpress. Ó, você vê aqui, ó, o port A já mudou de estado, port A0. E aqui no btpress, ó, ele vai testar como é que estava o estado do LED vermelho. Nesse caso, o LED vermelho, aqui está no port A1, tá? 1. Então o que ele vai fazer? Vai saltar. Apaga LED. O LED estava aceso, vamos querer apagar o LED. Apaga o LED, vai executar agora a instrução BCF, bit clear F. E vai fazer o return de forma apropriada. Go to meu loop. E aí vai testar novamente o botão. Está pressionado? Não está. Go to btlib, go to meu loop e fica nesse processo. Bacana, né? Vamos apertar de novo aqui o botão para a gente ver ele trabalhando. Window Stimulus. Dei um Fire. Vamos fazer aqui o step, né? F7. Aqui, ó, já detectou, já mudou aqui o meu estado. Testou, call. Bom, beleza. Agora vamos testar. O LED está aceso ou está apagado? Nesse caso está apagado. Então vai vir para o go to acend_LED.
vai agora setar o LED vermelho e vai fazer o return. Go to meu loop. Beleza, né? Agora, esse programa, ele tem um pequeno probleminha, tá? Olha o que está acontecendo. Ó. Eu setei aqui o meu botão está o tempo todo pressionado. E aí ele vai testar de novo, vai fazer o call, vai testar o LED, vai fazer o go to, agora apaga LED. E vai fazer o LED apagar. Vai fazer o return e vai ficar nesse processo. Agora o que ele vai fazer de novo? Bom, o LED está apagado, o botão está pressionado, ele vai acender o LED. Então ele vai gerar um pisca-pisca. Tá? Vai fazer um pisca-pisca aqui no nosso LED. Tá? Beleza, né? Bacana. É um probleminha. A gente vai já ver como resolvê-lo. E provavelmente vai ser um exercício que vocês vão ter que desvendar como resolver. Tá bom? Bom, a título de curiosidade, vamos ver esse programinha rodando aqui, né, com LED, com botão. Tá? Aqui eu já carreguei o ponto .conf ou ponto .exa, tanto faz carregar um ou outro. Tá? O ponto .conf é interessante porque a gente pode visualizar. Certo? Eu vou baixar aqui um pouquinho a velocidade aqui do processador, só para a gente ver ele piscando. O ponto .conf ele é interessante porque a gente pode visualizar o código fonte que está sendo executado. Eu apertei o play pausa, debug, source code, está aqui o meu código em assembly, bonitinho, tá? Do mesmo jeito como a gente concebeu, tá bom? Então vamos ver ele rodando. Apertei o botão, o efeito pisca-pisca. Bom, soltei o botão, ele fica no último estado que eu coloquei, tá? Então eu teria que acertar um determinado momento que eu solto o botão e ele para de piscar e fica aceso ou apagado, tá? Bacana, né, pessoal? E aí fica o problema, né? Como fazer o LED parar de piscar ao manter o botão pressionado? Então, como exercício, eu sugiro para vocês tentarem aprimorar a listagem anterior, objetivando manter o LED apagado ou aceso sem que ele pisque durante o pressionado botão. E aqui eu já coloco uma dica. Utilize flags. Crie uma flag auxiliar para impedir que durante o pressionado botão o LED mude de estado. Ou seja, você pode forçar com que um bit de um local da memória fique em 1, já que ocorreu o mudar de estado do LED. Bacana, né, pessoal? Bom, espero que tenham gostado dessa videoaula. Realize essa atividade aqui que eu estou solicitando para aprimoramento das técnicas apresentadas. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Valeu!